Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre diálogo com criança. O que que muda, o que que é diferente entre um diálogo com criança com um adulto? Na verdade, em qualquer tipo de comunicação, de diálogo, a gente precisa pensar o que que tem por trás, qual a motivação, qual o objetivo do diálogo. Geralmente, quando a gente fala em diálogo com criança, vamos pensar, é uma mãe conversando com uma criança, é uma professora conversando com uma criança. Quem é essa criança? Qual o laço que nós temos com a criança? Porque isso também já diz da questão do motivo, né? Do que eu espero com essa comunicação. E é interessante porque observem que quando eu falei é uma mãe conversando, é um pai conversando, é uma professora, isso tudo diz de posições. Quem eu sou, onde eu estou e o que eu tenho que desempenhar. Por que eu estou chamando a atenção para esse fato? Geralmente nós nos apoiamos nesses lugares, nesses papéis que a gente desenvolve, e aí a gente cria um certo discurso sobre esse lugar que eu estou. Se eu sou mãe, eu tenho uma autoridade inerente à mãe. Se eu sou uma professora, eu tenho uma autoridade inerente a essa função. E isso é tão sério porque a gente vai falar então de diálogos hierarquizados. Tem alguém que sabe mais, tem alguém que está acima. E geralmente a criança está, né, abaixo, porque é alguém sem experiência, alguém que precisa ser aconselhado, é alguém que, enfim, né, é alguém que está em construção. Isso tudo que eu estou falando está presente no momento desse diálogo. Isso tudo que eu estou falando incorpora ali a escolha de palavra, a escolha de tonalidade que eu falo. Tudo isso vai englobar e vai estar ali permeado, né, na conversa. Quando a gente para pensar sobre a questão de relações hierárquicas, quer dizer, eu vou olhar para essa criança como um ser humano. Ela é um ser humano assim como eu? Se você consegue identificar e olhar para essa criança dessa forma, 50% aí da conexão já foi garantida. Porque a criança, ela é um ser em desenvolvimento? Mas ela é um ser completo naquele momento em que a gente tem esse diálogo, né? A gente tem esse encontro. Ela não é uma pessoa que tá. A gente tem muito essa questão, né, de ver assim, alguém que vai ser. Ela vai ser alguém. Não, ela é alguém naquele momento ali, né? É alguém que está em desenvolvimento, mas é uma pessoa completa, que sente, que pensa, que toma decisões. Essas decisões elas vão ser amparadas, né, por aquilo que a criança já conhece, pelo aquilo que ela sabe, pela experiência que ela já tem. Então, ela precisa ser encarada em vista como alguém que é. E aí não adianta a gente tentar significar ou dizer para ela o que ela tem que fazer a partir do nosso olhar, né? Porque a gente sempre coloca uma expectativa. Nossa, mas por que você fez isso? Você não pensou nisso e nisso? Né? Por que a criança agiu dessa forma? Então, qual é o objetivo desse diálogo? É ensinar algo? É ouvir? É acolher alguma coisa que está acontecendo? Você precisa saber, né, da vida dela. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos com crianças e jovens é fazer com que eles se abram, com que eles sejam verdadeiros, principalmente com quem é pai, mãe, né? Porque aí a criança precisa realmente se sentir segura no espaço de conversa. E aí quando a criança não fala, não conta, não abre o coração, né? Às vezes compartilha com um monte de amigos, mas não compartilha com os pais, justamente por conta disso. Porque não se sente seguro, segura para falar. E essa segurança, ela é construída nessa relação. Na relação de apoio, na relação de escuta, na relação de compreensão. E muitas vezes, como adultos, a gente confunde um pouco a questão da compreensão com a aceitação, com concordar, né? O fato de compreender não significa que eu concordo, mas significa apenas se colocar realmente naquele lugar
né, de uma criança que talvez não tenha todo o aparato para tomar decisões, que comete equívocos, que é impulsivo, que tem, né, dificuldades que são próprias da idade. Então, vamos lá. E se ficar dúvida, já deixa o like nesse vídeo. Se ficar dúvida, coloca nos comentários qual o âmbito, o que vocês gostariam que fosse mais explorado no sentido do diálogo com crianças. Não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu abordei, né? Eu falei de alguns elementos, mas eu quero gravar outros falando sobre isso, porque eu sei que é muito complexo, principalmente pela forma como nós fomos educados, né? Eu, enquanto criança, eu não participava de uma roda de conversas com adulto, porque isso era falta de respeito, então criança ficava à margem. Criança tinha uma outra, né, importância. Então, hoje em dia, a gente percebe que não, que as crianças já participam da roda de conversa, já têm a sua opinião respeitada e acolhida. Então, o que a gente está buscando, e o objetivo desses vídeos que eu vou gravar sobre o diálogo com crianças, é justamente o fato de, qual o objetivo? É uma conexão? É acolhimento? É desenvolver uma relação mais próxima? É possível fazer isso, mas principalmente, e o mais importante, é o processo de escuta. E o processo de escuta, ele está permeado por essas compreensões que eu tenho. Então, nesse vídeo, eu quero deixar para você a reflexão de qual é a sua visão dos papéis entre você e a criança. Quem é você na conversa? Quem é a criança na conversa? E a primeira coisa que a gente precisa entender são dois humanos conversando. São pessoas conversando. Pessoas que sentem, pensam, têm necessidades, né, específicas. E aí, quando você vê que são duas pessoas, a gente consegue começar a compreender por que agem como agem, ou por que tomam certas decisões. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Pode ser que tenha sido muita informação, mas a gente clareia isso um pouco mais no próximo vídeo. Um abraço grande e até semana que vem.